Galera, chegamos agora na parte de classificação dos átomos de carbono, dando continuidade ao estudo, introdução da química orgânica. Bom, vamos lá. Primeira coisa, os átomos de carbono, eles podem ser classificados em primários, secundários, terciários e quaternários. Nós já vimos na aula anterior que o carbono obrigatoriamente vai fazer 4 ligações químicas. Então, por isso que ele pode ter essas classificações de acordo com a quantidade de carbonos que estão ligados nele. Já vimos também que o carbono, no terceiro postulado de Kekulé, tem o poder de fazer o encadeamento. Bom, vamos lá agora. Como é então que eu vou classificar em primário, secundário, terciário, quaternário? Com relação à quantidade de átomos que está ligado nele, só que de átomos de carbono. Por exemplo, este carbono aqui está fazendo quantas ligações com outros carbonos? Só uma. Lembre você que o carbono tem que fazer 4 ligações. Eu só estou mostrando uma. Mas ele está fazendo as 4, só que não está sendo representado aqui. Bom, este carbono está ligando a quantos outros carbonos? 1, então ele é um carbono chamado de carbono primário. Este carbono aqui está ligando a quantos outros carbonos? 2, então ele é um carbono secundário. Este carbono aqui está ligando a 1, a 2, a 3, então ele é um carbono terciário. Este carbono aqui está ligando a 1 e a 2, ele é um carbono secundário. E para você do Química 360, olha agora a dica fantástica. Todo carbono de extremidade obrigatoriamente será um carbono o quê? Primário. Todo carbono de extremidade será um carbono primário. Outro nome pode aparecer para você, carbono terminal. O que é um carbono terminal? É um carbono de extremidade. Carbono terminal é um carbono de extremidade e todos eles serão sempre carbonos primários. Bom, vamos mais um pouquinho. E este carbono aqui, que está ligando a 1, a 2, a 3 e a 4, ele é um carbono quaternário. E esse aqui é um carbono o quê? Secundário. Bom, o Augusto, mas esse carbono aqui não está ligando com nenhum outro carbono. Olha para o conceito de carbono primário, ligado a um ou a nenhum. Então, este carbono aqui, ele também é um carbono primário. Vamos mais um pouquinho? Ué, Augusto, mas esse aqui está fazendo a dupla, e agora? E essa dupla ligação aqui faz com que ele seja secundário? De jeito nenhum. A quantidade de ligações que ele faz com o mesmo carbono não influencia em nada. Ligação dupla, ligação simples ou ligação tripla influencia em nada para a classificação dos carbonos. Então, esse carbono aqui é um carbono de extremidade, ele é um carbono primário. E este carbono aqui, secundário, porque só conta a quantidade de carbonos que está ligado com ele. Este carbono aqui, secundário. E este carbono aqui, pensa comigo agora, e este carbono aqui, ele é secundário, primário, terciário ou quaternário? Ele é um carbono primário. Ué, Augusto, mas ele está no meio? Tá, mas só conta entre carbonos. Ele ligou só com um carbono, porque aqui é oxigênio, não conta. Então ele é um carbono primário, assim como esse também, que é de extremidade, e você já aprendeu que extremidade é carbono primário também. Então, o que vocês aprenderam aqui? A classificação, as divisões das classificações do carbono com relação à quantidade de outros carbonos que ele faz a ligação. Primário, secundário, terciário ou quaternário. Bom, agora você vai aprender sobre ligações sigma e pi. Por quê? Porque a partir do entendimento das ligações sigma e pi é que você vai conseguir fazer a próxima classificação em carbonos saturados
ou insaturados, que são classificações envolvendo o tipo de ligação que ele realiza. Bom, vamos por parte. Primeira coisa, o que é uma ligação sigma e o que é uma ligação pi? Eu vou chamar agora tio Elan aqui e a gente vai fazer uma demonstração. Vem cá, tio Elan, bora fazer uma... Chama! Ó, primeiro, tio Elan, eu vou interpenetrar em você, beleza? Lá ele sai. Saudades da mulher, velho. Com essas conversas erradas, pô. É sério, velho. A gente vai Nossa, demonstrar. aí, Galera, raciocina Conta comigo. essa parte, velho. Coisa feia. Raciocina comigo. Se eu quero explicar sobre ligação sigma e ligação pi, tá escrito o que aqui? Interpenetração. Não tá, gente? Deixa eu penetrar em você. Não, mas... Eu vou interpenetrar em tio Elan. Ó, para você entender rápido o que é uma ligação sigma e o que é uma ligação pi, a ligação sigma é uma ligação direta, é uma ligação onde vai ter sobreposição dos orbitais. É a primeira das ligações. Então, tem um átomo de carbono, tem outro átomo de carbono, e a ligação sigma, ela faz isso. Me dá a mão, tio Elan. Aqui, ó. Segurei. Pronto. Ela faz isso, ó. É uma sobreposição dos orbitais. A primeira ligação entre os átomos de carbono é sempre a ligação sigma, é sempre uma ligação forte. Agora, o carbono, nós já aprendemos, ele pode fazer ligação dupla ou ligação tripla. Agora, a ligação dupla ou a ligação tripla não é mais sobreposição dos orbitais. Agora, eles vão fazer o quê? Eles vão usar os orbitais paralelos. Como assim, Augusto? Explica direito aí. Fizemos a primeira ligação, agora vamos fazer a segunda. Ó. Ou seja, observe a diferença das ligações. Essa aqui, que foi a primeira, foi a ligação sigma, que é a ligação forte, que é aquela que tem a sobreposição dos orbitais. Agora, se ele tiver que fazer ligação dupla ou ligação tripla, não vai ter mais sobreposição de orbitais, não vai ser forte, não vai ser mais do tipo sigma. Agora só poderá ser do tipo pi. Aqui fez uma ligação dupla. Levanta o pé, tio Elan. Mostra que a gente tá de short. Ó! Agora foi uma ligação tripla. Recapitulando, quando a ligação é do tipo sigma, é a primeira. Então, ligação sigma é a primeira. Se ele fez a primeira sigma, se tiver ligação dupla ou ligação tripla, agora só pode ser o quê? Pi. Então, quer dizer que essa é a ligação pi e essa é a ligação pi. Essa ligação aqui é simples? É, então ela é do tipo sigma. Essa ligação aqui é simples? É, então ela é do tipo sigma. Agora, olha para cá. Tem ligação dupla? Tem. Então, uma é sigma, a outra é pi. Ah, essa aqui só é ligação simples. Então, ela é sigma. Ah, essa aqui é uma ligação tripla. Então, a do meio é sigma, convencionalmente. E as extremidades são o quê? Pi. Ou seja, quando perguntar quantidade de ligações pi, basta você observar onde tem ligação tripla ou onde tem ligação dupla. Porque em ligações simples, nunca poderemos ter ligações do tipo pi, que é a fraquinha. Só podemos ter a ligação inicial, que é a ligação sigma, que é a forte. Por exemplo, nesse composto aqui, se perguntasse quantas ligações pi nós temos? 1, 2, 3. Atenção agora. Outra pergunta pode aparecer para você. Quantidade de elétrons pi. Olha no se liga que está anotado aqui no quadro. Quantos elétrons pi? Olha, para você descobrir a quantidade de elétrons pi, basta multiplicar a quantidade de ligações pi por 2. Aí você pergunta, por que, Augusto? Olha isso e isso, são iguais. Aqui ocorreu a primeira ligação.
onde tem sobreposição dos orbitais, que é a ligação sigma, que é a primeira, que é essa daqui, ó. Agora, aqui e aqui são orbitais paralelos. São orbitais paralelos. Aqui é π e aqui é π. Se eu perguntar nesse composto quantas ligações π tem aqui, você me responde 2. Mas se eu te perguntar quantos elétrons π tem nesse composto aqui, tu tem que me responder 4. Por quê? 1, 2, 3, 4, já que cada ligação ela é formada por 2 elétrons. Então, não confundam. Ligações do tipo sigma, que é forte, é a primeira. Ligações do tipo π, que é fraca, que são quando tem ligações triplas, como esse caso aqui, ou quando tem ligações duplas, nesse caso aqui. Isso vai fazer uma diferença muito grande na hora de classificar o carbono. Lembrando que a classificação aqui é de carbono. Olha para esse carbono aqui. Ele tem ligação do tipo π? Basta olhar se tem dupla ou tripla. Não. A ligação que está aqui é do tipo sigma. E onde tem tripla? Uma é sigma e 2 são π. E onde tem simples? Ela é sigma. E onde tem dupla? Uma é sigma e a outra é π. Espera aí agora. Vamos classificar os carbonos aqui. Quando o carbono só faz ligações do tipo sigma, ele é chamado de carbono saturado. Quando o carbono faz ligação π, ele é chamado de carbono insaturado. E esse carbono tem ligação π? Tem. 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 Então, os de vermelho são carbonos insaturados porque apresentam ligações π. E o de laranja só apresentou ligação sigma, então ele é um carbono saturado. Para verificar se você aprendeu, esse carbono só faz ligações simples, então só tem ligações do tipo sigma, consequentemente ele é o quê? Laranjinha ou vermelho? Laranjinha, porque é saturado. E esse carbono aqui? Laranjinha. Por quê? Porque só tem ligações do tipo sigma. Agora, este carbono aqui não. Este carbono daqui, ele é um carbono insaturado. Por quê? Porque ele também faz ligação π. Uma é sigma, a outra é π. E se tem ligação π, ele é chamado de insaturado. Bom, já classificamos os carbonos em primários, secundários, terciários e quaternários. Já aprendemos o que é uma ligação sigma e o que é uma ligação π. Já classificamos os carbonos em saturados ou insaturados. Agora vamos para 2 aprofundamentos. O primeiro deles, lembrando que a gente preza sempre para levar você do básico ao avançado. Então, tudo que você precisa saber, você encontra na aula aqui do Química 360. O aprofundamento é: quando eu só tenho ligações simples entre carbonos, a distância da ligação é equivalente a 154 picômetros, que é a unidade de medida da ligação química. Se for uma ligação dupla, é 133 picômetros a distância entre um carbono e outro. E se for uma ligação tripla, é de 120 picômetros. Augusto, eu preciso gravar esses valores? Não, mas tem uma coisa que você precisa gravar. Se você pegar isso como única regra, se chegar um caso como esse aqui, você se lascou. Sabe por quê? Você aprendeu na aula anterior com o tio Elan que isso aqui é uma fórmula de linhas. Automaticamente, cada extremidadezinha dessa aqui, ó, é um carbono. Então, quer dizer que aqui tem carbono com carbono fazendo ligação dupla, teria uma ligação de 133 picômetros. Aqui onde tem carbono e carbono só fazendo ligações simples, você colocaria 154 picômetros. Só que aí que você errou.
Porque o anel aromático, ele tem a movimentação dessas ligações. Elas não ficam fixas, elas ficam se movimentando. Esse movimento vai apresentar um fenômeno chamado fenômeno da ressonância. Um pouquinho para frente vocês vão aprender o que é essa ressonância. Mas o que você precisa saber agora é como esses elétronzinhos aqui, que são essas ligaçõezinhas duplas, não ficam fixas, elas se movimentam. Automaticamente, a distância das ligações são fixas. Um único valor para todas. E o valor é de 139 picômetro. Você não pode falar que onde está no momento a dupla é de 133 e onde não tem a dupla no atual momento é de 154. Se você fizer isso, você vai errar. Você precisa falar que elas têm a mesma distância e o número é 139 picômetro. Esse é o primeiro aprofundamento. O segundo aprofundamento, você vai precisar lembrar, isso aqui, vou te falar a verdade, isso não cai não, parceiro. Isso despenca em todo o processo seletivo. Eu vou te falar um nomezinho de um carbono. Eu vou colocar aqui para você, ó. Carbono quiral, chamado também de carbono assimétrico. O Augusto, o que é isso, velho? É uma classificação do carbono. Tem carbonos que são assimétricos. Tem carbonos que são chamados de carbonos quirais. Agora, o que faz esse carbono ser classificado como um carbono quiral? Pode anotar no seu post-it aí agora. Ah, não tem o post-it não. Faz um quadrado, parceiro, no seu caderno aí e anote essa parte, porque essa parte é super importante. Bom, um carbono, para ser classificado como carbono quiral, vai anotando, ele só pode fazer ligações simples. Vamos lá que você já aprendeu. Ele só pode fazer ligações do tipo sigma. Um carbono que faz dupla ou um carbono que faz tripla nunca poderá ser um carbono quiral. Ponto final. Ah, tô aprendendo. Então quer dizer que nem esse, Augusto, podem ser quirais? Nunca eles podem ser quirais. Então, primeiro ponto, ele precisa fazer todas as suas ligações simples. Beleza. Fez? Fez. E aí, acabou? Não. Ele precisa fazer as 4 ligações simples com 4 radicais diferentes. Olha, diferentes. Observe, flúor é diferente de H? É. É diferente de CH3? É. É diferente de CH2 e CH3? É. São 4 radicais diferentes? São. Então você pode afirmar, coloque um asteriscozinho, porque o asterisco é o símbolo que identifica um carbono quiral. Recapitulando, quando é que um carbono pode ser quiral? Você já notou. Quando ele fizer todas as ligações simples, ou seja, todas as ligações do tipo sigma, com 4 radicais, todos eles diferentes. Se no lugar do flúor aqui, se eu colocar um hidrogênio, automaticamente esse carbono deixa de ser o quê? Quiral. Agora, quando eu coloco o flúor, esse carbono aqui, obrigatoriamente ele é um carbono quiral. Essa foi a aula da classificação dos átomos de carbono. Valeu!